galera, o Plugin está no ar. A gente está aqui na Blue Livro do Shopping Parque Europeu para conferir o lançamento do livro do Jason Rodrigues sobre o Bernard Shine Mantle, um dos primeiros fotógrafos, o primeiro fotógrafo do Vale do Itajaí e também um grande litógrafo aqui da região que fez vários rótulos para cervejarias daqui de Blumenau. Isso há muito tempo atrás. Vocês conferem a entrevista com o Jason que rolou aí. A gente está aqui na Blue Livro do Parque Europeu com Jason Rodrigues, que escreveu o livro Bernard Shine Mantle, a obra de um propagandista alemão na colônia de Blumenau. E a gente vai conversar aqui um pouco sobre a obra, sobre o processo criativo, que é um tema que tem muito a ver com a gente na publicidade e propaganda. Para começar, eu queria que tu explicasse mais ou menos como é que é o livro, sobre o que ele aborda. Boa tarde, Lucas. Boa tarde aí a galera do Plugin. Então, o livro é uma compilação de trabalhos feitos pelo Bernard, que foi o primeiro propagandista de Blumenau, o primeiro fotógrafo, o primeiro desenhista, litógrafo. Ele foi o precursor da propaganda em Blumenau, né? Então o livro é uma compilação de trabalhos que ele realizou entre 1860 até o fim da vida dele, que foi em 1908, que são desenhos de rótulos, fotografias de casas, de acontecimentos históricos de Blumenau. Ele fazia leitura meteorológica de Blumenau dia após dia, então ele deixou um registro muito importante na cidade com relação ao tempo e, claro, principalmente a parte da propaganda, né? Foi o criador do segundo jornal de Blumenau, que foi o Der Immigrant. Então a gente quis resgatar essa parte que Blumenau não conhece, de ser o primeiro propagandista, uma cidade que tem, né, um mercado gigante de publicidade, e sempre é bom a gente saber um pouco do início da propaganda, né? E como que foi o processo criativo do livro? Então, eu conheci o Bernard, o trabalho do Bernard em 2006, quando eu estava fazendo meu TCC. E meu TCC foi um comparativo dos rótulos das cervejarias do início da colônia para os dias atuais. Os elementos que eram usados, se você olhar os rótulos de cerveja vai ver que tem os homens bem fortes, umas mulheres fortes segurando o caneco de chopp, que na época, né, nessa época, então, a pessoa ser uma pessoa forte, uma pessoa talvez até com um pouco mais de massa muscular, era uma pessoa que demonstrava ter saúde. Então era esse o público que se atingia na época com esses rótulos. E foi daí que partiu a ideia. Em 2006, quando eu conheci o trabalho dele, eu pensei, a comunidade precisa conhecer esse material que existe no arquivo histórico, esse portfólio que ele fez, que reuniu os trabalhos dele. Então foi digitalizado esse material, contado um pouco da história da vida dele e feita a reunião dos melhores trabalhos dele que estão nesse álbum. Mas e qual foi a maior dificuldade que tu teve nesse processo de recolher os materiais, fazer toda essa pesquisa, né? Qual foi a parte mais difícil? A parte mais difícil mesmo é a própria história do Bernard, que é uma história... tem poucos registros, porque ele morreu cedo, só teve um filho, o filho também morreu cedo. Então, os netos não tiveram contato com o avô e a história se perdeu um pouco no meio desse caminho. Então, a parte mais desafiante mesmo foi tentar ser fiel ao que realmente aconteceu com a vinda dele para o Brasil, se ele veio litógrafo, se ele não veio litógrafo, se ele trabalhou na lavoura, se ele não trabalhou na lavoura. São algumas questões que foram difíceis de descobrir, mas deu tudo certo no fim, foi bem bacana a pesquisa. E essa tua pesquisa aí é muito importante para a gente que é da área da publicidade, porque é um assunto interessante, querendo ou não, ele foi um dos primeiros, o primeiro fotógrafo do Vale do Itajaí, e a gente tem toda essa publicidade, a gente trabalha diretamente com fotografia, com esse lance de criação, né, que tem os rótulos e tal. Qual que é a importância do Bernard Shine Mantle para publicidade aqui do Vale do Itajaí, para Blumenau, enfim? Eu acho que a importância do Bernard foi que ele foi um desbravador. Ele chegou em Blumenau 9 anos depois da fundação da colônia, então ele já veio desbravar a cidade. Além de desbravar a cidade, ele desbravou o meio de comunicação de Blumenau. Ele desbravou provocar o senso crítico da comunidade, que até então só tinha um jornal a quem se espelhar, que era o Blumenauer Zeitung, e ele criou o Der Immigrant justamente para isso, para ser o contraponto na cidade, para ter uma segunda opinião. Então eu acho que, mesmo sendo trabalhos que ele realizou há mais de 100 anos atrás, hoje em dia, se tu abrires o livro, ele serve como referência para você fazer qualquer trabalho
de design nos dias atuais. É um livro que, né, são obras de mais de 100 anos, mas que continuam atuais nesse ponto, porque o traço do artista é o que fica, né? Não sai de moda. O traço nunca vai sair de moda. Então, se tu olhares os desenhos, as sombras que ele fazia, hoje em dia, para quem é desenhista, para quem é designer, é uma referência, continua sendo referência até hoje. Então, eu acho que ele fez história na abertura desse jornal e continua fazendo história até hoje com os trabalhos sendo referência. Bom, então, Jason, parabéns pelo livro, pelo lançamento aí. A gente conversou essa semana ali do lançamento, né? Sim. Que vai fazer também lá na FURB. Na FURB. Eu queria que tu deixasse então um convite pro pessoal. Legal, Lucas. Poxa, muito obrigado, né? Obrigado pela presença. A gente vai estar fazendo o lançamento desse livro no dia 17, que é não nesta terça-feira agora, na próxima terça-feira, dia 17 de abril, às 19h30, na Biblioteca da FURB, das 19h30 às 21h30. Então, quem quiser passar lá, conhecer o livro, conversar um pouco sobre a história dele, conversar um pouco sobre publicidade, tá convidado, né? E que faça bom proveito desse livro. Eu acho que realmente é uma boa referência para quem trabalha com esse meio, e espero que todo mundo goste e curta um pouco das obras do Bernard. Isso aí, então muito obrigado, galera. É isso aí, até a próxima. E é isso aí, galera, o plugin chegou ao fim. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente através da nossa fanpage e do nosso e-mail, plugintv@gmail.com. Até a próxima, galera. Tamo junto.